Abra a tua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Evangelho de Mateus, Novo Testamento, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo de número 6. Nós vamos ler do versículo 25 ao 34. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25 ao versículo 34. Nós estamos no sexto dia do elo da campanha Livre das Sete Angústias. E hoje, Deus quer te livrar dessa angústia financeira. Deus quer te livrar dessa angústia financeira. Todos acharam? A minha tradução diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por mais que andais ansiosos quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, eles nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos? Que beberemos? Ou, como que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia da manhã, pois o dia da manhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Assente-se, por favor. Angústia financeira, eu vou já partir de um princípio. Ela não tem a ver com dinheiro. Ela tem a ver com a angústia, a ansiedade, a inquietação. Elon Musk é o homem mais rico do mundo hoje, né? Eu estava vendo umas estatísticas aí. Se eu não me engano, a fortuna dele, entre patrimônio e dinheiro e tudo mais, está próximo de 500 bilhões. Gente, 500 bilhões. Esse cara é o homem mais rico do mundo. Olha para mim aqui. Você acha que ele se preocupa com dinheiro? Claro que sim. Ele é o homem mais rico do mundo. Mas ele se preocupa com dinheiro. Eu não sei quanto que você tem no banco. Pode estar abaixo de 0. Mas com certeza você também se preocupa com dinheiro. Mas o conselho de Jesus aqui é interessante, ele fala, não vos preocupeis. Não vos preocupeis. Preocupar. No que você está ocupando a tua mente? Porque preocupação tem a ver com o pré-ocupar. Antes de me ocupar, eu já estou me antecedendo. No que você está colocando as tuas ações? Porque essa ansiedade, ela pode estar relacionada com princípios errados. Sua busca pode estar errada. Por isso os resultados, eles não são de desfrute, de jeito nenhum. É interessante isso. Jesus, nesse sermão, ele vem resgatar a sanidade de alguém que espera em Deus. A sanidade. Para que você trabalha tanto? É para trazer uma vida melhor para a tua família, para você. Alguns pensam em deixar um legado. Só que às vezes a gente trabalha tanto e esquece da família, esquece do legado, esquece tudo, esquece da saúde, esquece do desfrute.
Então eu estou falando com alguns aqui que pensam que o seu problema principal está relacionado com dinheiro, com as suas finanças. Primeiro ponto que eu tenho para falar aqui, baseado nisso tudo, nesse texto também, eu gostaria de lembrar que a diferença fundamental entre pessoas é em quem ou no que elas decidem confiar. Há pessoas, por exemplo, que eles têm um problema e então eles vão para a igreja, eles vão para um culto e eles buscam a Deus e falam: Senhor, me ajuda nesse problema, me ajuda nesse boleto de amanhã. E de repente milagres acontecem. A pessoa paga o boleto de amanhã, o coxa vence, Paraná Clube sobe, milagres acontecem. Aí a pessoa alcançou o milagre, o que ela faz? Volta para a sua velha vida. Agora o cristão, a pessoa que tem a sua confiança em Deus, ela está na fé. Senhor, eu preciso de tal coisa, o Senhor sabe, que seja no seu tempo para a sua glória, enfim. Recebe e essa pessoa continua servindo a Deus. Os desafios, eles não vão parar de vir. O problema prioritário, ele não é externo. O problema prioritário, ele é interno. Jesus, ele vem nesse sermão no monte resgatar um valor interno, um valoroso princípio para mim e para você. Ele quer que você confie nele. Jesus quer que eu e você confiemos nele, não em carros de guerra, não em cavalos. Uns confiam em cavalos, outros em carros de guerra, mas nós confiamos no Senhor, acima de tudo isso. A maior dor de um pai, a maior dor de um pai dedicado, é ver que você duvida dele. Interessante isso, né? Um pai e uma mãe dedicado, puro com os seus filhos, fazendo de tudo. A maior dor é que um filho duvide dele. Sua expectativa e suas conversas, elas devem revelar a sua confiança em Deus. Deus vai prover. Deus, Ele cuida de todas essas coisas. Se nós não tivermos essa direção, nós vamos viver irritados, por mais que tenhamos tudo ao redor, por mais que tenhamos o melhor colchão, aquele com imã, aquele que massageia você, aquele que é térmico, aquele que, por mais que nós tenhamos o melhor travesseiro, nós não vamos conseguir descansar. Por quê, pastor? Porque a nossa confiança não está no provedor. A mente de uma pessoa, a mente de Deus, ela é muito mais apurada do que a nossa. Infinitamente mais. Os ombros dele são muito maiores do que o nosso em força de expressão. É o próprio Jesus que diz para mim e para você: não ande ansioso. Não ande ansioso. Você lembra aquele boleto gigantesco que você tinha? Você lembra daquela conta extraordinária que você tinha e você pensa: como é que eu vou fazer? E que te tirou a noite de sono, e que hoje você pensa assim: bem, eu não precisava ter perdido aquela noite de sono, eu não precisava ter me desesperado tanto. De alguma forma eu paguei, de alguma forma eu resolvi, de alguma forma, e eu estou aqui hoje. Aquilo virou arquivo, aquilo virou passado, aquilo foi quitado, não é? Nós não recebemos notícia da mesma maneira que o ímpio recebe notícia. É o que Jesus está falando aqui. Os gentios pensam dessa forma, que eles não são cuidados, que eles dependem do braço deles. Mas nós sabemos que nós somos cuidados por um Deus que Ele provê na nossa vida. Não significa que eu e você não temos que ter uma ação preventiva, não significa que eu e você não temos que trabalhar, não é isso. Mas Ele está dizendo sobre essa paz, Ele está dizendo sobre essa angústia. Meu irmão, presta bem atenção no que eu estou falando. Quem não conhece a mão de Deus, se tiver dinheiro, se tiver bens, se preocupa de uma forma diferente, porque a visão, ela é diferente. Se você não tiver Deus, e você tiver preocupação, a tua preocupação, ela é absurda e terrestre. Se você tiver Deus, meu irmão, de alguma forma, ela vai ter um limite até onde você vai se preocupar. Você vai se apoiar em Deus.
quem conhece os ombros do Senhor, a mão provedora de Deus, tem um limite até onde você vai se preocupar. Ela não vai tomar uma proporção injusta. Você já ouviu falar da Bolsa de 29 de Nova York? Muita gente aqui já ouviu falar, né, na Bolsa de Valores de 1929, onde muitos homens e muitas mulheres cometeram suicídio, porque perderam as suas finanças, né? As suas ações foram desvalorizadas, a situação foi dramática no mundo por causa da Bolsa de 29, que eles chamam. Mas onde estava apoiada a sua vida, então? Onde estava apoiada a sua riqueza? Ter dinheiro, esse é o segundo ponto que eu quero falar para você. Ter dinheiro não exime você da preocupação com o dinheiro. Você tendo dinheiro ou você não tendo dinheiro, isso não vai imunizar você da preocupação com relação ao dinheiro. Porque a pessoa que é rica, que é milionária, bilionária, também se preocupa com o dinheiro, e muito. E muito. Porque o dinheiro, ele gera administração. Quando você é novo, você pensa assim, você olha no Instagram de alguém, na nossa época não, você olhava um filme, e você pensava, eu quero ter isso. Quando eu for rico, eu quero ter uma chácara. Eu mandei uma chácara para uns hoje aqui, para eles olharem a perfeição de uma chácara. Eu quero ter uma chácara, sim, e olha que grama perfeita, olha aquela piscina, eu quero, olha essa casa, essas palmeiras na frente, tantos quartos, isso, aquilo, eu quero ter uma chácara assim. Quando você tem um terreno um pouco maior, você vê a dificuldade que você tem para você cuidar disso, a dificuldade para você cortar grama, o dinheiro que vai, o tempo que vai para cuidar de tudo isso. Está entendendo? Eu quero ter um carro. Eu quero ter um carro assim. Quando você alcança e você compra um carro, você vê que o carro, você paga imposto para você estacionar na rua, que você já paga o imposto para isso, mas você paga um imposto além, um STAR. Você paga, desculpa que eu vou falar, um nóia para cuidar do carro para você, além de você pagar o imposto. Você paga o STAR, só ali. Você paga pedágio. Você paga de 46% a 56% do veículo na compra de imposto. Você compra o pneu e paga um imposto gigantesco. Aí chega alguém com um discurso e fala, não vende a Petrobras, o petróleo é nosso. Petróleo é de quem? Porque eu pago só no diesel, estou pagando R$7 por litro. Como o petróleo é nosso? Se as ações, 2006, eu lembro até de um pastor, 2003, 2006, eu lembro de um pastor Melês, ele comprou ações da Petrobras quando, naquela época, abriram as ações da Petrobras. Alguém lembra disso? Lembra, né? Olha aí, ó. Quando abriram as ações da Petrobras, que o da Petrobras, na prática, deixou de ser uma estatal. Na prática, por quê? Porque aí começou a concorrer o valor dela com o dólar. E agora o dólar sobe, a gasolina sobe. Mas para baixar, então esse discurso do petróleo é nosso não é, são dos políticos, a carga de desvio e tudo mais. Aí você compra um carro, e você vai ver esse montante de coisa que você vai pagar, gasolina, não, mas peraí, tem o IPVA, que era uma medida provisória, ficou definitiva. Mas não é só isso, tem um licenciamento, você tem que ter uma licença para você poder andar com o teu carro na rua, fora repetidas vezes que você paga os impostos disso. Eu estou falando para você de um carro. Eu estava vendo o IPVA de uma Ferrari, aqui no Paraná, isso há uns 3 anos atrás. O IPVA dela estava em 300 e poucos mil. O IPVA. Você está entendendo o que eu estou falando? Você acha que você não... falando de administração, aí o cara ele tem uma chácara, e lá ele tem que ter um chacreiro, ele não vai conseguir dar conta daquilo. E não só ter o chacreiro, ele vai ter que ter algum giro para poder manter aquela chácara, porque o valor é alto. Aí o cara tem um apartamento, também. E aí ele vai ter que pagar o condomínio, ele vai ter que pagar taxas, e reformas, e coisa e tal. Aí, meu irmão, o cara, ele tem uma casa, que tem uma manutenção. Casa dá muito mais manutenção do que um apartamento. E aí, ele vai ter que ter dinheiro, ele vai ter que ter pessoas para isso. E se tratando de Brasil, nós temos uma linha de profissionais muito ruins às vezes. Não é? Se for só você pagar alguém para ser um mecânico, pagar alguém para ser
um advogado. Pagar alguém para ser alguma coisa seria simples. Mas agora você paga, isso não é garantia que você vai ter um bom trabalho também de retorno. O que faz você aumentar muito mais os custos. O Jefferson foi fazer um muro na frente da casa dele e pagou 3 vezes o muro. Dava para ter feito a fundação da casa. 3 vezes ele teve que pagar o muro. E não ficou do jeito que queria. Teve uns S de cena lá também, né? E ainda é o culpado, mesmo pagando todo o muro, na visão de alguns pedreiros. Então, meu irmão, o dinheiro ele gera administração. Aí você pensa bem assim, o dia que eu tiver isso, aí eu posso descansar. O dia que eu me aposentar, aí sim, eu vou fazer tudo isso, porque eu quero ter um monte de casa. E assim que eu tiver um monte de casa, aí eu tenho uma verba, eu tenho um dinheiro. Você acha que você tendo um monte de casa, você não vai ter administração? Porque eu não sei como é que é para fora do país, mas aqui, você lidar com o inquilino, eles deixam luz e água para você pagar, atrasa aluguel, às vezes alguns saem, levam até a torneira da casa, levam porta. Meu irmão, você não tem ideia da quantidade de BO que é. Você pensa, não, então eu vou deixar numa imobiliária. A imobiliária tem contratos incríveis. E não é bem assim como você imagina também. Então você acha que você tendo as coisas, você não vai se preocupar com dinheiro e com administração? E aí, meu irmão? Aí tem uma pessoa que você pensa assim, esse cara é feliz. Por que, pastor, esse cara é feliz? Porque ele tem muito dinheiro. Aí você vê, não consegue aproveitar o casamento, não consegue aproveitar a família, filhos, não consegue aproveitar nem a própria saúde, não consegue aproveitar nada. Nem a piscina que tem que ficou para os parentes aproveitarem. Nem a banheira que tem porque não consegue relaxar lá. Não consegue aproveitar nada. Sabe o que tem? Tem uma mesa cheia de remédio. Porque nem no médico consegue ir. Se atropela com tudo isso. Presta bem atenção no que eu estou falando. Porque isso é muito sério. Alguns são tão pobres que só tem dinheiro. Então não se iluda achando que o dinheiro é o seu problema de angústia. O problema principal de angústia financeira é o fato de você não confiar na provisão de Deus, naquilo que você faz com humildade. Não é a sede de ter tudo, não. Deus dá graça para a gente nas conquistas. Mas a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor, elas enriquecem e não acrescentam dores. Se dinheiro fosse a garantia da felicidade, pode ter certeza do que eu estou falando. Whitney Houston, aquela cantora incrível, não teria entrado pelo campo das drogas e se arruinado dessa forma. Se o dinheiro ele fosse a garantia de um bom casamento, Zezé de Camargo e a Zulu não teriam separado, e com brigas intermináveis. Se o dinheiro fosse a garantia da felicidade, da paz, como alguns imaginam, Elvis teria paz. E não andaria com 8 receitas, um para cada estado aonde ele ia. Quando ele faleceu, foi no vaso sanitário, para você ter uma ideia. Dentro da barriga dele tinha argila, pelas reações químicas dos medicamentos que ele tomava. Pode pesquisar sobre o que eu estou falando. No toca-disco dele, tinha um disco que um dos integrantes da banda dele tinha mandado fazer para ele, de música gospel, porque a música gospel acalmava ele. Ele não tinha paz. Tinha uma depressão absurda e morreu aos 44 anos. Terceiro ponto que me chama a atenção. Essa angústia financeira que você momentaneamente tem, é porque de alguma forma você está vestindo outra coisa que não é a armadura de Deus. Anda triste às vezes, ranzinza, seco, rancoroso, com insônia, porque não só tem sido atraído por muitas vaidades do mundo, como também tem ensinado aos filhos. Mas o cristão que conhece a palavra de Jesus, ele é renovado por essa palavra, é apacentado por um Deus zeloso que faz essas promessas. Jesus, ele está dizendo que nós somos mais importantes do que os pardais, nós somos mais importantes do que os lírios do campo.
Ele afirma através de Davi que é o nosso, que Ele é o nosso cuidador, que Deus é o nosso cuidador. Ele fala através de Davi, como no Salmo 23, se o Senhor é o meu pastor, então nada irá me faltar. Ele está falando no futuro. Amanhã Ele está garantindo cuidado. É a murmuração, a dúvida, o praguejar, isso intoxica a nossa paz. Você está entendendo? Ai, quando será que eu vou trocar de carro? Ai, meu Deus, eu não aguento mais essa casa. Ah, meu Deus do céu, esse emprego está me matando. Eu odeio. Você está entendendo? Essa reclamação constante do trabalho, essa reclamação constante daquilo que Deus proveu para mim e para você, isso vai intoxicando o coração. Todo dia aquele peso, todo dia. Eu não aguento, cara, eu tô intoxicado pelos empregados. Eu conversava com um homem esses dias, ele disse para mim, cara, eu estava com 180 funcionários, peão, de obra, 180, você pode imaginar que é isso? É atestado de qualquer tipo, é briga na justiça de qualquer tipo, ele tem que se prevenir de tudo, toda hora um pedindo, todo dia tinha gente pedindo se não podia isso, e compreensão, e o cara tem 2 anos para entrar na justiça, 180 funcionários. Eu conversando com ele, a angústia dele era tanta, que o corpo dele estava arrebentado, e ele novo, deve ter 40 anos, e eu tive algumas conversas com ele, é o rapaz que a gente comprou o pré-moldado, o dono da empresa, dono da metade, até brincaram, eu falo isso com liberdade, até brincaram comigo, esse cara que era dono da metade da cidade de Palmeira ali. e daí os conselhos conversando, orei por ele ali, né, se emocionou, tudo mais, aí ele, na outra semana, conversamos, ele falou, uma coisa eu escutei você, comecei a fazer isso, aquilo, me despreocupei um tanto com isso, e fui para a academia, ele falou. Trabalhar músculo que eu nunca trabalhei, e você acredita que parou aquelas dores, parou isso, parou aquilo, esse excesso de tensão? Falei, então isso é importante, tá? Isso é importante. Se você fica toda hora remoendo no teu coração algumas coisas sobre a tua rotina, odeia o que faz. Eu dirijo, mas eu odeio isso. É a mesma coisa do pastor. O pastor, ele vive 24 horas isso. Um pastor, ele vive 24 horas. Não pense você que você vai ter folga de dia e de noite. Quando você dorme, ainda você sonha. Ainda tem uma revelação. Ainda está expulsando o demônio à noite. Às vezes eu acordo pela manhã, minha esposa fala, teve batalha hoje à noite, né? Teve batalha. Eu falei, não sei. Porque estava lá, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aí eu lembro que eu estava expulsando o demônio dormindo. Em batalha. E apareceu um demônio lá, não sei o quê, com a camisa da fanática, ele tem que expulsar, aquela coisa, né, perigoso. Mas, você está entendendo? De manhã até de noite, você vai numa festa de criança, está lá, com o chapéuzinho no canto, chega alguém, daí pastor, tudo bem? Como é que está a igreja lá? O que você acha lá do chapéu? O que você acha disso aqui, que desviou dinheiro? O que você acha? Testa você, daí daqui a pouco começa assim, então rapaz, queria ver se fazer uma oração aí, rapaz, eu conversar, a minha esposa, sabe, uma cabeça dura, ou chega a mulher e fala, então pastor, sabe o que é? Sabe que tem alguém para conversar com meu marido? Porque aquele homem, pastor, o meu filho não para de usar droga. Por último, agora apareceu com a camisa do Corinthians em casa. Eu pego no pé, mas é time, né? Ninguém pode ficar bravo por conta disso. Então, será que não tinha um jeito, uma maneira? Aí começa, aonde você vai? Não adianta. No teu celular. Agora imagine o pastor que vive 24 horas isso, 24 horas, é de manhã até de noite, é a todo momento, e ainda tem que cuidar da sua fé pessoal, eu ficar o dia inteiro infeliz, por onde eu passo, eu não gosto, ai, vem pedir oração, ó, ai meu Deus do céu, vem pedir oração, lá, já caiu o processo de novo, aí não dá, olha lá, já está perguntando a Bíblia, pergunta para o Google, e começa, meu irmão, você não vai descansar, você nunca vai ser feliz, e vai ficar jogando a culpa nos outros. O que você tem? O que você faz? O que você é?
Pelo amor de Deus, cuidado com essa murmuração, isso está te angustiando. Você cuida de pessoas com retardamento mental, faça isso com amor. Descubra a importância, porque se você não entende a finalidade, disso, viver isso vai ser insuportável para você. Tem que ter prazer no que você está fazendo. Pastor, mas eu não tenho. Você precisa entender a importância disso. Seja o que for que você fizer, você precisa entender a importância disso. Eu ouvi uma vez Oscar Niemeyer contando, para quem não sabe, um dos arquitetos mais conhecidos do país. E ele conta que ele foi visitar uma das suas obras gigantescas, né? É uma das catedrais em São Paulo que foram construídas, alguma coisa assim, ou uma em Brasília, em Brasília que foi construída. Então, quando ele chega lá, os peões que estavam trabalhando, não sabia quem que ele era. Ele chegou e falou para o rapaz, o rapaz estava colocando as janelas, alguma coisa, ele pergunta assim, o que você está fazendo aí? O rapaz estava meio de pá virado, olhou para ele e falou, estou colocando janela, não está vendo? Aí ele saiu, tinha mais gente lá, ele chegou para um outro também, que estava assentando um tijolo de uma bancada, alguma coisa assim, ele falou, o que você está fazendo? Estava colocando na Jota. Tudo bom? O que você está fazendo? Ele, estou colocando porcelanato, você não está vendo? Aí ele viu um rapazinho mexendo massa com a pá, assim, virava, rapaz mais novo. Mas o rapaz estava contente, estava assoviando. E ele chegou para esse rapazinho e perguntou para ele, tudo bom? Ele, tudo bem, o que você está fazendo? Ele levantou os olhos, olhou assim, eu estou construindo uma catedral, sorrindo. Se você não entende o fim, a rotina para você vai ser insuportável. Insuportável. Quando Jesus olhava para Pedro, olha a empreita que Jesus teve com Pedro. A gente conhece pouca coisa aqui, né? Quando, como evangelista, eu olho para alguém, eu olho lá na frente, porque a gente aprende com Jesus, que não olhou Pedro negando ele 3 vezes, olhou Pedro dizendo que o amava 3 vezes, olhou para Pedro lá no céu. Amém? Então, cuidado com o que você está fazendo. 4º ponto. As promessas de Jesus para adquirirmos, devemos sempre prestar atenção na instrução. Tudo que Deus permitiu com que a gente conquistasse, nós temos que prestar atenção na instrução. Por exemplo, para que o cego fosse curado, Jesus o instruiu a lavar os olhos lá naquele tanque. Tinha uma instrução. Naamã, para que ele fosse curado da lepra, ele teve que descer as águas ali. Como que era o nome do rio mesmo? Vocês estão prestando atenção no que eu estou falando? No Rio Jordão. 7 vezes. Isso tinha uma instrução. Deus disse para Josué rodear a cidade de Jericó quantas vezes? 7 vezes. Então, no último eles tinham que fazer o quê? Bradar. E o muro caiu para dentro. As instruções divinas, elas decidem as fases da nossa vida, meu irmão. Está prestando atenção no que eu estou falando? Quando você e eu pedimos um milagre para Deus, Deus não vai fazer um milagre para mim e para você. Sabe o que Deus vai fazer? Ele vai nos dar uma instrução. E essa instrução vai nos levar ao caminho do milagre. Você está entendendo a importância disso? Amém? Quando você pedir um milagre para Deus, Ele vai dar uma instrução. E essa obediência minha e tua é a única prova que eu e você cremos em Deus. 5º ponto. As palavras de fé, elas eliminam as dúvidas. Quanta gente falando que eu era petulante. E ainda eu pareço ser. Quanta gente falando que não passa de frases orgulhosas. Quando eu falava, nós vamos construir uma catedral para Jesus. Nós vamos construir uma catedral no nome de Jesus.
Deus vai levantar pastores aqui, tem levantado evangelistas, e essas pessoas vão pelo mundo. Esse bairro, o lugar onde nós somos semeados, será para reeducar pessoas por onde passarmos. Por que eu falo isso? Porque as palavras de fé, elas eliminam as dúvidas. Provérbios capítulo 13, versículo 3, parte A diz assim: o que guarda a sua boca, conserva a sua alma. Provérbios 12, versículo 18, parte B diz assim: a língua dos sábios é saúde. A língua dos sábios é saúde. Então presta atenção em Davi. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Meu irmão, isso faz com que ele cante essa música. Ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Isso faz a gente compor canções de esperança. Confesse a tua fé. Confesse o poder de Deus na tua vida. Isso a gente se alegrar. Tem alguns corinhos que a gente canta na igreja, que cantavam na época do banjo, quando um pregador americano, um evangelista americano, vem no quadrangular e ele usava um banjo, aquele instrumento que parece um violão de 4 cordas, redondo, geralmente branco. Veio de chapéu, bota. Naquela época, para você ter uma ideia, eu conversei com um homem, meu Deus, como é que era o nome dele? Na época que eu conversei com ele, faz muitos anos, ele tinha 84 anos. E ele me disse que ele tinha 15 anos na época, quando ele ouviu falar de uma igreja chamada Quadrangular. E aquela igreja trazia escândalo por onde passava, porque eles usavam violão na igreja. Não se podia usar violão, era só órgão. Aquele órgão, aquele que você aperta a tecla e sai a pó. Aquele que faz aquele barulhinho, sabe? Era só isso. E de repente vem esse missionário com um banjo e canta aquela música. Eu tenho uma coroa lá no céu, que Jesus foi preparar para mim. E começa um hino, embalava outro hino, começa a embalar outro hino. Essa alegria não vai mais sair, não vai mais não, essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. Meu irmão, o versículo 1 desse salmo, ele completa, ele diz: nada me faltará. Por isso que eu sou alegre hoje, por isso que essa angústia não me domina, porque Ele está cuidando do meu amanhã, Ele está cuidando do meu 2025, pastor. Mas se acontecer uma catástrofe mundial, caiu um meteoro e blá blá blá, e uma doença, e o apocalipse zumbi, e não sei o quê. A única coisa que a morte pode fazer para um cristão é entregá-la para Cristo. Você está entendendo? O seu coração abriu uma válvula para escoar esse líquido venenoso que te fazia angustiar. Porque o teu amanhã está nas mãos de Jesus, a provisão na tua vida está nas mãos dEle. Jesus, quando você cita esse nome, quando você fala esse nome no mundo espiritual, os demônios tremem. A provisão, o cuidado de Deus vai muito além da ciência humana. Salomão sabia muito bem o que ele fazia. Quando ele assumiu o reinado, a primeira coisa que ele fez foi ele ligar a Deus o seu melhor. Ele, como rei, ele pegou 1000 sacrifícios, levou no lugar mais alto que tinha e ofereceu 1000 sacrifícios no lugar mais alto. Ele fez o seu melhor. Na madrugada o Senhor apareceu a ele em sonho e falou: o que você quer que eu faça? E o que Salomão falou? Senhor, eu quero graça para administrar, para cuidar do teu povo, para cuidar daquilo que o Senhor me confiou. E o Senhor olha para ele e fala: então eu não vou te dar só essa graça para você administrar. Sabe o que eu vou fazer? Eu também vou te dar honras e riquezas. E Jesus fala: nem mesmo Salomão, com toda a sua glória e esplendor, se vestiu como um lírio do campo que o próprio Pai Celestial os veste. Você está entendendo? Se Salomão, com toda essa ciência, fez o melhor para Deus, é porque ele sabe que é a porta para o amanhã. Ligar a Deus. Ligar a Deus. O Titanic foi ligado a Deus?
Só o que estava escrito na frente dele já era um desafio, nem Deus afunda o Titanic, não é? Ou falas sobre isso. Mas ele foi feito por um dos melhores engenheiros da época. Agora, Noé era engenheiro? Noé. Então, eu e você precisamos entender que quando você liga e respeita a instrução de Deus para a família, a instrução de Deus para o corpo, a instrução de Deus para as finanças, a instrução de Deus na fé, não há como não avançar. Isso é semeadura, isso é a matemática do reino. 6º ponto, porque o coração de Salomão não estava nas riquezas. Pelo menos não quando assumiu o reino de Israel, pela oferta, pelo que ele fez. E quando o Senhor veio a ele em um sonho e perguntou para ele, ele revelou isso. Olha, eu vou falar uma coisa para você, sabe aquela pessoa que fala bem assim, eu não sou dizimista, mas se alguém precisar de uma cesta básica eu dou. Não faz nenhuma coisa nem outra e critica quem faz. Uma pessoa que não oferta, não dizima, geralmente é uma pessoa que ela não consegue confiar em Deus. Em outras palavras, fala, eu faço do meu jeito. Eu não confio em Deus, eu não confio que Deus vai prover. Eu não confio. Uma pessoa, pastor, eu tenho dúvidas. Mas você pode tirar as dúvidas na Bíblia, você pode procurar em todo qualquer lugar. Porque se falar demais sobre isso, erra. Se falar de menos, também erra. Mas eu só ensino aquilo que eu falo para você. Porque hoje, se eu não tomar cuidado, pastores ficam reféns desse tipo de ensinamento. As pessoas confiam em pastores para falar sobre as suas intimidades, mas quando se trata de finanças, e nessa área, tem uma defesa gigantesca. Deus quer avançar a tua vida, Deus quer abençoar você. Quando fala sobre provisão divina, ela não envolve só provisão financeira, mas ela envolve o cuidado de todas essas coisas. O cuidado, porque para muita gente, essas bênçãos, o que era para ser financeira, acaba virando maldição. Você está entendendo o que eu estou falando? Jesus falou, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, isso é, da sua maneira. E todas essas coisas serão acrescentadas. Todas essas coisas o quê? O que ele está falando? O teto sobre a cabeça, a vestimenta, o alimento, a provisão. A provisão. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. E a sua justiça, isso é da sua maneira. E Ele vai acrescentar na sua vida. Ele vai te trazer avanços. Ele vai te abençoar. Mas esses passos de ligar as tuas finanças aos céus, não é para qualquer um. Você quer saber se uma pessoa realmente ela está comprometida? É quando toca na família e quando toca no bolso. Porque quando a família bate contra, o marido bate contra, a esposa bate contra, os filhos, os pais, a tua fé está sendo provada. Jesus disse bem claro isso. Você pensa o que eu vim trazer? Pais, eu vim trazer espada, onde a nora se levantará contra a sogra, o pai contra o filho. Quando ele fala sobre isso, ele está falando sobre opinião, ele está falando sobre esse confronto de fé. E você quer saber se uma pessoa ela está comprometida com algo? É quando envolve o seu bolso, o fruto do seu trabalho. Se na prática você acredita em algo, você deposita a tua confiança nesse algo. E isso não tem meio termo. Não tem meio termo. A Bíblia vai deixar bem claro para mim e para você sobre esse tipo de ligação. Aquilo que o homem semear, certamente, ele não está falando talvez, ele está falando certamente. E existem algumas leis. Você vai colher aquilo que você planta. Se eu plantar laranja, naturalmente eu vou colher laranja. A segunda lei é o tipo de solo que eu vou plantar. Em que tipo de solo eu estou semeando? É debaixo da palavra de Deus? Porque ele dá exemplo até de uma semente de mostarda, que é a menor semente. Se você plantar essa semente numa terra fértil, que é a palavra de Deus, ela pode se tornar a maior das hortaliças. Você está entendendo? E ele está falando sobre essa fé. Se você semear essa fé,
Na palavra de Deus você vai colher. A terceira lei dessa semeadura é o quanto que você quer colher. O quanto que você quer colher. Porque vai definir isso pela quantidade de sementes que você plantar. Qualquer pessoa sabe que a principal função da semente não é comê-la, é semeá-la. Você pode sim, pastor, mas eu como sementes, tem semente de tal coisa que eu como, ótimo. Mas qualquer pessoa sábia sabe que tem que reservar uma parte para a semeadura, se você quiser ter constância nisso. Então a primeira parte, o que você semear, você vai colher. A segunda parte, você lembra qual que é? Semear num chão fértil. A terceira parte é você que vai definir a quantidade da sua colheita. E você sabe qual que é a quarta? É o cultivo. O cultivo. De você plantar e esperar para colher. Porque colheita no reino de Deus, ninguém vai tirar a tua colheita. Mas me lograram, pastor. Mas fizeram isso. Aí você aprende com Jacó, você aprende com Abraão, você aprende com Isaac, você aprende com Escambau 4. Bíblia. O sogro dele o logrou quantas vezes? 10 vezes mudou o salário dele. Isso impediu Jacó de prosperar? Não! Não impediu! Biblicamente, meu irmão, Jesus é o nosso indenizador. Se você confia nele, ele será o teu provedor. Se você confia no teu braço, a Bíblia fala, o que a Bíblia fala? Maldito o homem que confia no homem, maldito o homem que se apoia no próprio braço. Isso é, há um limite até onde eu confio no meu próprio braço. Eu tenho que confiar no meu braço? Não, pera isso, eu dou um jeito de fazer. Não, eu tenho que trabalhar aí, rapaz, eu não ligo de acordar cedo e trabalhar, não. Eu confio nisso, mas basta uma gripe para um homem que é quase o fim da vida. Basta uma gripe para um homem que ele está quase morrendo. Meu irmão, você está entendendo? Deus, Ele é o provedor da nossa vida. Tá? Então, o dinheiro não exime ninguém das questões de preocupação financeira, mas Deus, Ele nos dá esse entendimento. Meu irmão, esse tempo atrás uma pessoa falou assim, pastor, eu estou na igreja, mas olha o tipo de coisa que eu já passei por isso em casa, passei por isso nas finanças, já aconteceu tal coisa na minha vida, já aconteceu tal coisa isso aqui, eu falei, louvado seja Deus, porque a comunhão é um muro protetor. Louvado seja Deus, porque se não estivesse na igreja, tua família tinha sido destruída dessa vez, você arriscava tirar sua vida dessa vez, tal situação tinha acontecido dessa vez, mas você superou todas as coisas no nome de Jesus, porque Ele é o teu indenizador. Essa pessoa que causou dano, você vai ver a vida dela daqui a um tempo. Essa pessoa que fez isso, ela vai assumir tal responsabilidade, mas Deus é aquele que te dá a resposta da tua semente. Você está entendendo? Deus me dá e te dá a resposta da sua semente. E isso é muito importante para eu e você entender. O pastor Rogério tem uma frase que diz assim, quem sabe o que planta, não teme o que colherá. Deus é fiel. O pastor Rogério sempre diz assim, ele sempre diz assim, o cristão ele tem uma grande vantagem. Todo homem tem uma grande vantagem e uma grande desvantagem dentro da mesma frase. A grande vantagem do homem é, Deus é fiel. E a grande desvantagem para alguns é que Deus é fiel. Fiel o quê, pastor? Fiel à sua palavra. Fiel à sua palavra. Ele vai fazer cumprir a sua palavra. E é como a chuva, não vai voltar antes que regue a terra, porque a palavra de Deus não é orçamento, a palavra de Deus ela é concreta, a palavra de Deus ela é exata. A palavra de Deus, meu irmão, ela não volta vazia. Você acredita em Deus de verdade? Você deposita a tua fé na palavra dele mesmo? Só alguns. Você realmente acredita na fidelidade de Deus? O que nos impede de fazer um sacrifício de Salomão? Primeiro que a gente não precisa matar animal nenhum, né? Mas eu estou falando sobre algo pessoal.
É bem interessante isso. É facinho eu e você criticarmos Herodes, né? Ele perseguiu Jesus, porque ele estava com medo de perder o trono dele. Mas o que é o teu trono? O que é o meu trono? Às vezes o meu trono é minha casa no domingo. Eu não quero acordar cedo. O meu domingo olha, se me tirar do meu descanso no domingo, me irrita. Eu não aceito. O que é o teu trono? O meu trono é o seguinte, pastor, eu vou te falar, eu trabalho, me arrebento e coisa e tal, mas eu ajudo até com mão de obra, mas dinheiro não me peça, ninguém. Olha, pastor, o meu trono sabe o que é? Eu até ajudo, mas fazer eu me mover, eu ser fulano de tal, conde, não sei do que, pintar coluna de igreja se precisar, limpar, mas de maneira alguma. O que é o seu trono? O que é o teu trono? É fácil condenar Herodes, é fácil elogiar Salomão diante da coragem dele, mas Deus nos manda aqui um livro de conclusões, e que acima de tudo, nos ensina que a resposta para uma pessoa andar bem aqui na terra, ser feliz aqui na terra, é confiar nele. É confiar nele. O segredo é esse. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a Deus. Amém. O pastor Rogério Amorim um dia estava pregando, e ele falou que uma mulher estava no banco e orou a Deus, olhando para o pastor Rogério com um olhar de admiração e falou: Deus, fala para mim, qual que é a resposta? Qual é a resposta? Porque o pastor Rogério, embora ele seja culto por um lado, ele é muito chucro do outro lado. E Deus respondeu ela ali. E ela foi até no final do culto falar com ele e falou: pastor, eu fiz essa pergunta para Deus. E sabe qual que foi a resposta dele para mim? Dependência. Alguém que depende de Deus. Alguém que depende de Deus. Deus é o teu provedor. Se apoie nos bons exemplos para fazer aquilo que é correto. E ninguém vai tirar isso de você. E no final da tua vida, pode ter certeza que assim como o apóstolo Paulo escreveu em 2 Timóteo 4,6, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé, e a coroa da justiça me está reservada, e não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Isso vai ser a sua confissão final de fé. Guardei a minha fé, exercitei, guardei a minha fé. Pessoas caíram, pessoas me decepcionaram, situações aconteceram, mas eu guardei a minha fé. Tive vontade de sair, tive vontade de chutar, tive vontade de me chutar, tive vontade de fazer um monte de coisa, mas eu guardei a minha fé. E a coroa está reservada. Se coloque em pé em nome de Jesus. Você vai dobrar o teu joelho na tua casa, aonde você precisar, e você vai falar: Senhor, provê isso para mim, me dá uma estratégia, me dá entendimento, incomoda o coração de pessoas, muda essa realidade, porque eu quero a minha casa, eu quero o carro que o Senhor prometeu, eu quero a quitação dessa conta, eu quero a provisão disso. Mas liga aos céus. O tamanho do teu desafio qual é? É o tamanho da tua ligação com Deus. Deus vai te honrar. Eu lembro na 10ª igreja, eu estava lá uma vez, eu falo isso porque eu tomo como exemplo, um rapaz que estava lá, e eu lembro o pastor Rogério falou assim: gente, vamos orar aqui agora. Porque o rapaz estacionou um carro na rua, não tinha todo aquele estacionamento na 10ª igreja ainda. Ele estacionou um carro e roubaram o carro do cara. O pastor Rogério chamou ele: vamos orar, povo. E eu lembro que eu estava lá, todo mundo orou junto. Na outra semana o pastor Rogério falou: gente, lembra da BMW que roubaram semana passada? Apareceu, com uma diferença, estava com o tanque cheio. Estava com o tanque cheio. Só que o rapaz fez um propósito com Deus. Ele falou que vai ofertar todo o piso da igreja. Ele colocou aquela ardósia, né? Aquela pedra de ardósia. Ele vai ofertar, fez um propósito com Deus. Ele vai ofertar todo o piso da igreja. Você vai na 10ª igreja, é ardósia, é aquela verde lá, invernizada, enfim, um verde escuro, musgo e tudo mais. Deus queria prover.
Eu tenho uma prima chamada Flávia, ela é pastora, e o marido dela, Marcelo, da Igreja Batista Shalom. Eles foram pastores, foram para os Estados Unidos, né, um bom tempo aqui no Boqueirão, na Batista Shalom, e Paranaguá, pastores um bom tempo, e agora eles estão fazendo missões em Guapirama, no interior aqui do Paraná. Eu achei bem interessante o testemunho dela. Na época, antes de construir a Igreja Batista, né, segura só um minutinho você de pé, que Deus está te dando graça. Antes de construir a Igreja Batista Shalom, que é uma catedral também, o terreno estava lá e o pastor falou assim: gente, nós vamos ofertar, vamos fazer um grande bazar para levantar o início para fazermos a fundação da igreja. Então, nós vamos orar. E o que você vai ofertar? Beleza. No meio daquela multidão de gente, ninguém levantou a mão, ninguém foi à frente e ninguém se dispôs em nada. Estavam olhando com esses mesmos olhos que você está me olhando agora. E ele falou: então nós vamos orar. E Deus vai falar com você o que você vai fazer. E eles oraram. E o pastor Marcelo olhou para a pastora Flávia, e na época eles não eram pastores ainda, olhou para ela olhou para ele. Quando terminou a oração, ele olhou para ela e falou: o que Deus falou para você? E ela fez assim com o ombro e falou: para ofertar o rádio? Daí ele falou assim: o nosso apartamento, né? Daí ela falou: é isso. E os dois foram até a frente. Apartamento da Coab, ainda faltava metade para pagar. Ali no Sítio Cercado. Bairro Novo ou Sítio Cercado. Foram até a frente. E o pastor, e eles falaram aquilo, daí um doou fogão, o outro doou isso, doou aquilo e tudo mais. E eles alugaram uma kitnet, estavam na kitnet e receberam a visita do pastor. O pastor chegou e falou para eles: olha, eu ia falar um negócio para vocês. Não vai precisar vocês ofertarem o apartamento de vocês mais. Sério? Por quê, pastor? Deus quis usar vocês para estimular a fé de outras pessoas. O que nós temos é o que nós precisávamos para a meta, para dar esse início, e o valor já deu. Ô pastor, glória a Deus, Deus só quis usar porque Deus falou comigo também. Você está entendendo a seriedade? E eles pegaram a chave e foram até o apartamento, para ver como é que estava, deixaram aproveitar que não tinha as coisas, fazer uma pintura. Quando eles chegaram, tinha uma carta da Coab, de quitação. Vocês lembram disso, que a Coab quitava os apartamentos até um período? Lembra disso? Né? Você também chegou a quitar, Jefferson, ou não? O teu não foi assim? O teu não precisou? Viu? É. Você está entendendo? Mas não foi um caso só que eu presenciei até hoje. Inúmeras situações e casos e pessoas. Deus é provedor. Amém? Põe a mão no teu peito assim, eu quero orar por você. O que anda angustiando você lá no teu trabalho? O que anda angustiando você no teu futuro? O que anda angustiando você com o teu amanhã? O que anda angustiando você que você não tem? Porque você só está olhando para aquilo que você não tem e talvez não está olhando para aquilo que você tem. Meu irmão, Deus está cuidando de tudo. Olha alguns anos atrás, você não tinha carro, você não tinha casa, você não tinha às vezes nem casamento. E hoje Deus te deu tudo isso. Você tem às vezes casa, às vezes você tem terreno, às vezes você tem, eu não sei, você tem tudo isso hoje e está caminhando, mas você continua angustiado do mesmo jeito, como se Deus nunca tivesse feito nada na tua vida, e a gente nunca mereceu nada disso, nunca foi digno de nada disso. E você sabe quem que sustenta isso hoje nas nossas vidas? É o próprio Deus. Hoje, não tenha medo de fazer aliança com Ele. Não tenha medo de ser dizimista, não tenha medo de ser ofertante, não tenha medo, meu irmão, de servir, de fazer propósito com Deus, porque Ele vai te honrar, Ele vai continuar provendo na tua vida, só que a obra dEle é muito maior, não tenha dúvida. Eu vou orar, e tudo aquilo que te causava angústia financeira, você vai colocar nas mãos de Deus agora. Tudo isso que você lembrar, você vai colocar nas mãos de Deus agora. Santo Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, aqui estão pessoas que estão nesse momento vomitando coisas que estavam intoxicando a sua mente. Medos com relação ao seu limite no banco. Medo com relação ao litro, o valor do litro da gasolina, do diesel, do álcool. Medo com relação ao andamento do país e do mundo.
Medo, Pai, com relação ao faltar amanhã, o falir amanhã, na administração, em tantas outras coisas. Medo da má notícia, tendo uma pré-ocupação. Pai, em nome de Jesus Cristo, essa pessoa que está vomitando esses medos para o Senhor, que a partir deste momento está dizendo que confia no Senhor, que confia na sua provisão, que confia no seu cuidado, que faz um projeto de vida com o Senhor. Essa pessoa, meu Pai, que decidiu se ligar ao Senhor, essa pessoa que nesse momento decidiu fazer como Davi, dizendo que o Senhor é o pastor, o cuidador, e que amanhã o Senhor vai cuidar. O Senhor é o Deus fiel, o Deus que honra a tua palavra, o Deus que fala para a gente jogar a rede para o lado direito, e quando fazemos isso, meu Pai, a surpresa é muito boa, a rede é cheia, e a bênção é transbordante, porque é o Senhor que repreende o devorador. Então, em nome de Jesus Cristo, Santo Deus, eu peço ao Senhor que qualquer mente que estava presa, o coração que estava preso, o entendimento que estava com medo do Senhor, que não confiava, seja liberto agora, em nome de Jesus Cristo. Onde as garras de Satanás tentavam prender, onde as cordas do mal tentavam envolver, no nome de Jesus, que isso tenha caído por terra agora, em nome de Jesus. Liberta essa pessoa financeiramente, tira do sono espiritual, abre os olhos empreendedores, meu Pai, dá o entendimento, faz, Pai, aparecer as habilidades, faz, Pai, resplandecer, e que isso seja para a sua glória, pois nós repreendemos o mal e ligamos essa graça aos céus, em nome de Jesus, e todos digam amém. Amém.